Fina, criançada. Mesmo com a temperatura baixa, a criançada está aí, vocês viram, né? São exemplo para nós aí. Irmãos, nós vamos então dar continuação a esta temática que nós estamos trabalhando sobre a ética, né? O comportamento do crente, os princípios bíblicos da ética cristã. E eu quero iniciar hoje falando sobre uma frase que eu ouvi de membros de uma igreja que se divulga aí na internet, talvez você já tenha ouvido falar, de uma igreja que as pessoas têm uma paleta de cores para frequentar. Não sei se você já ouviu falar sobre esse tipo de igreja, ou seja, não poderia vir assim, tá? Cada um na sua cor, lá eles têm a cor certa. Eu não sei se você já ouviu falar dessa igreja, mas eles falam o seguinte: não pregamos o Antigo Testamento porque não vivemos debaixo da lei, mas da graça. E aí, dentre essas afirmações, eles começaram a mostrar um pouco da doutrina deles, super empolgados, super animados, porque eles estavam todos na paleta de cor deles, né? Estavam ali, maior parte jovens, e aí eles começaram então a falar sobre aquilo que eles vivem. Eu não sei o que é que você pensa sobre a lei, né? Talvez você até concorde, né, com essa expressão que eles trouxeram, que a lei tem que ser deixada para trás, porque ela é muito antiga, porque ela já não faz mais parte da igreja, porque nós vivemos hoje na nova aliança. Então tudo aquilo que tem na lei, você deixa para lá. É exatamente esse pensamento que esse pessoal acaba tendo. Em meio às expressões, eles que não vivem a lei, eles disseram o seguinte: por causa de Jesus nós não temos mais pecado. Olha só que beleza. Se você quiser ir para essa igreja depois, eu passo o endereço, tá bom? Porque lá não tem pecado mais, tá? Lá ninguém erra mais, tá? Eu não sei como, mas eles acreditam dessa forma, tá? Claro, estamos brincando aqui, mas é a interpretação das escrituras, né? Interpretação aí que está errada, porque continuamos aí sendo pecadores. Então nós vamos olhar um pouquinho para o Antigo Testamento. Antes de nós entrarmos então de fato nos textos que nós vamos ler, nós vamos trabalhar algumas questões para você poder então construir isso junto comigo. Primeira questão, para a gente poder olhar para o Antigo Testamento, que eu quero pedir a sua ajuda, é: quais os textos que vêm à sua mente do Antigo Testamento que falam para você de forma clara sobre Cristo Jesus? Existe algum texto do Antigo Testamento que fala para você sobre Jesus? O que é que você lembra? Isaías, de que forma que ele fala, a senhora lembra? Só, não precisa exatamente as palavras. Fala sobre o Messias, né? Um texto dos profetas que direciona de uma forma muito clara, né? Tem algum outro texto que fala sobre Jesus? Vocês lembram? Mais algum? Vocês estão procurando ou vocês estão disfarçando? Quando nós olhamos alguns textos do Antigo Testamento, eles tipificam a Cristo, né? Que talvez você se lembre. Quando eu falo a expressão Cordeiro de Deus, vem à sua mente qual história? Do Antigo Testamento. Qual? Isaías 9:6 é o texto que você está procurando, que a dona Circe mencionou? Joia. Quando nós falamos de Cordeiro de Deus, qual história você lembra? Alguém se lembra de alguma história do Antigo Testamento? Monte? O que aconteceu lá? Só jogou, né? Nós temos sacrifício que surgiu para que Abraão pudesse
não matar seu filho, né? Um tipo de Cristo, tá? Você tem depois nas pragas, para que os judeus, hebreus não fossem mortos, a ordem de Deus era: sacrifiquem, isso, passar o sangue do cordeiro perfeito nos umbrais das portas, né? É um tipo de Cristo, tá? Ou seja, ele faz uma alusão àquilo que Jesus viria a fazer, se sacrificar no nosso lugar, né? Ser o substituto no lugar daqueles que precisavam ser sacrificados. Outro texto é da serpente, a serpente de bronze, né? Em meio à caminhada no deserto, os hebreus são levados então a um instante onde cobras começam a aparecer, picar eles e eles passam a morrer. Deus ordena que eles construam uma serpente de bronze, que colocassem ela numa haste de madeira, e quem olhasse para ela seria curado. Um tipo de Cristo, usado depois no Novo Testamento para falar que aquele que olhava para a serpente era curado, assim como aquele que olha para Cristo é curado. Tipos de Cristo, tá? Então nós temos no Antigo Testamento poucos textos que falam assim, Jesus, ou melhor, nenhum texto. No Antigo Testamento você não tem Jesus falando, né? Mas você tem alguns textos que fazem referência direta, como os profetas falando do Messias, como os tipos de Cristo, mas nós não podemos esquecer que todo o Antigo Testamento, ele fala sobre Cristo. Ele nos leva a olhar para Cristo, né? Porque toda a palavra vai nos levar até Cristo. Então todos os textos, eles vão falar sobre graça, sobre a graça de Deus e o plano de redenção de toda a história, né? E aí nós temos que então entender desta forma que o Antigo Testamento também faz parte da nossa vida. Nós não excluímos o Antigo Testamento, nós lemos porque ele traz para nós a direção, é a palavra de Deus. E por isso a lei, que muitos querem dizer que ela não faz parte mais da história, ela também serve para nós, tá? Nós também a vivemos. E nós podemos então dizer que a lei, ela pode ser como um trinco para uma porta. Por quê? Porque é o trinco que impede a porta de ficar escancarada, da porta ficar aberta. Essa é uma das funções da lei, ou seja, mantém a porta fechada. Se não tivesse a lei, estaria escancarado, certo? O pecado, tá? A desobediência. Podemos dizer também que a lei, ela é como um espelho. Quem olha para ela, vê o seu reflexo, ou seja, revela, entende de fato quem é. Porque ela, quando você lê, você começa a observar que você é pecador, que você é falho, porque você não consegue cumprir a lei por completo. Mas, apesar disso, ela também serve para nós como regra, porque é nela que você encontra orientação para a sua conduta moral. Então a lei serve para nos direcionar naquilo que ainda é válido para nós. Por que ainda é válido para nós? Porque os sacrifícios do Antigo Testamento já não são necessários, então não são válidos para nós mais. Mas as demais orientações da lei, que não foram anuladas ou cumpridas, né? No Novo Testamento, ainda temos que viver, tá? E por isso hoje nós vamos então falar sobre um trecho da lei, tá? Antes disso eu gostaria de ler Gálatas 3:24. Alguém pode ler para nós, por favor? Muito bem, então a lei nos serviu de aio, ou seja, daquele que direciona para Cristo, nos mostrando essa necessidade que nós temos de um Salvador. Romanos 3:31, quem pode ler para nós, por favor? Muito bem, então
nós anulamos a lei? Não, ela não é anulada, né? Nós confirmamos, nós continuamos vivendo ela. Por quê? Romanos 10, 4. Muito bem, então Jesus é o fim da lei. O que é que isso significa? Que por causa do que Ele fez, nós somos justificados e nós somos libertos da maldição da lei. Mas que a lei ainda é válida para nós. Nós só somos libertos da maldição da lei e não temos mais que cumpri-la por completo, porque Jesus fez isso por nós, tá? Então hoje nós vamos falar sobre um texto bastante conhecido dos mandamentos. Mas será que os 10 mandamentos ainda têm validade para nós? Alguém pode ler Deuteronômio 4, por favor? Muito bem, então os 10 mandamentos têm validade para nós hoje? Conforme o texto nos diz, sim, nós devemos guardá-los, nós devemos obedecer a eles, porque eles nos dão sabedoria, eles nos dão entendimento da verdade do Senhor. João Calvino diz o seguinte sobre a lei: o verdadeiro conhecimento de Deus nos constrange a adorá-lo, e o verdadeiro conhecimento do próprio eu leva à humildade e à auto-humilhação genuínas. A lei é o instrumento que o Senhor emprega para produzir esses dois resultados. Ou seja, tanto para você adorar ao Senhor, quanto para você entender quem você é, o Senhor usa a lei para nos mostrar essa verdade, para que você entenda de verdade quem é o Senhor e quem nós somos. E assim, então nós precisamos estudar a lei, precisamos estudar o Antigo Testamento, porque é palavra de Deus e é válido então para nós nos nossos dias. Os 10 mandamentos estão lá em Êxodo 20, nós vamos ler conforme cada mandamento, os seus versículos, tá? Mas eu quero antes só mostrar como é que nós vamos então dividir a todo o estudo, né? Primeiro nós temos então os 4 que falam da relação do homem com Deus, depois nós temos da relação do homem com o próximo. Vamos então, Êxodo 20, versículo de número 3. Vamos falar sobre a exclusividade de Deus. Quem pode ler o versículo 3 para nós, por favor? Não terás outros deuses diante de mim. Vamos pensar então um pouco sobre isso, sobre outros deuses. Quais exemplos de outros deuses nós podemos citar que existem? Quais outros deuses existem?
Podemos pegar as imagens, né? O que mais? O quê? Dinheiro. Ou seja, deuses, né? Tudo aquilo que nós tirarmos Deus do centro para colocar, tá? Posso colocar o dinheiro como centro da minha vida? Posso. O que mais que eu posso substituir por Deus no meu coração? Pessoas famosas, né? Nós podemos colocar vários exemplos, né? Dinheiro, poder, filhos, líderes religiosos, líderes políticos, bens materiais, né? Ou seja, posso colocar uma lista enorme aqui de coisas, de pessoas que eu coloco no lugar de Deus na minha vida. Ou seja, eu adoro aquilo. Quando você faz o teste para você saber se você está adorando aquilo, tira isso da sua vida. Veja como é que você reage, como é que o seu coração reage quando você não tem dinheiro mais, quando você não tem mais poder, quando você está longe dos filhos, quando você não tem mais controle, quando você não tem mais os líderes religiosos para te direcionar porque te frustraram, ou líderes políticos porque agora já estão mortos. Tira essa figura e você vai perceber como é que o seu coração, ele então está manifestando em relação a isso, tá? Qual que é o seu sentimento, tá? As pessoas vão ficar desesperadas, elas ficam ansiosas, porque aquilo traz segurança, aquilo traz então paz para essas pessoas. E nós podemos então viver um tipo de idolatria, né? Ou podemos tirar Deus do nosso coração de várias maneiras, tá? Nós podemos ver aqueles que dizem ser ateus, que eles também então trabalham com isso, falhando, né? Ou seja, desobedecendo, porque eles dizem: nós não precisamos de Deus. Aqueles então que colocam algo no lugar e ainda dizem crer em Deus, eles falam: nós não precisamos só de um Deus, nós precisamos de mais. O Deus que se revela a nós não é suficiente, então eu preciso de algo mais, né? Ou ainda nós temos aqueles que diante da religião esquecem completamente quem é este Deus que se revela, e para eles o que importa é apenas mais uma formalidade. Qualquer uma das três linhas de pensamento, todas elas tiram a exclusividade da adoração a Deus e colocam outras coisas. Ou seja, em todas elas há pecado, há desobediência ao primeiro mandamento, onde nós devemos adorar apenas o único Deus verdadeiro. Alguém pode ler Êxodo 22:20 para nós, por favor? Tudo bem, então um dos textos que a palavra nos mostra que a idolatria, ela vai trazer sempre destruição, independente da maneira como você trabalha com ela, ela vai trazer destruição para a sua vida. Então, a exclusividade é apenas ao Senhor. Existem outros deuses de fato? Não existem, mas nós criamos. O nosso coração cria, tá? Nós inventamos isso para nós mesmos, para satisfazer a nossa própria vontade, mas a verdade é que existe apenas um Deus, e esse Deus deve ser então adorado, tá? Irmãos, nós temos 10 mandamentos, tá? Eu vou passando por eles. Se você quiser comentar, você me interrompa, tá bom? Para a gente poder parar, porque eu estou com receio da gente não conseguir finalizar os 10 hoje, tá bom? Para a gente poder trabalhar bem eles. Alguém quer comentar alguma questão sobre o primeiro? Podemos seguir? O segundo mandamento, alguém lê para nós, Êxodo 20, do 4 ao 6, por favor.
Muito bem, então aqui nós precisamos fazer algumas perguntas para nós podermos entender. Deus proíbe a escultura? Deus proíbe alguém pegar um pouco de barro e fazer uma escultura? Então aquele que é escultor é pecador? Está pecando? Está em desobediência? Deus proíbe alguém pintar a imagem de um animal? É pecado o pintor que está lá fazendo seu quadro, olhando a natureza e representou um pássaro? O que é que o texto está nos falando então? O que é imagem? É a representação de algo, certo? Então o que é que o texto está dizendo, conforme João Calvino nos ajuda a interpretar, é que o Senhor está orientando que a adoração deve ser dada somente ao Senhor. Então nós estamos falando do verdadeiro culto a Deus. Nós não temos aqui uma proibição às artes plásticas. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você para na metade do mandamento, a impressão que dá é esta. Mas ele continua, o mandamento inteiro está: não faça nenhuma representação de Deus para adorá-la. Então o problema está na adoração. Quando você olha o Antigo Testamento, você encontra dentro daqueles que trabalhavam na obra junto aos hebreus, tinham os artífices, tinham os artesãos. Ou seja, não há problema nisso, em ser um artesão, tá? O problema é qualquer imagem que alguém tente fazer para representar a Deus e adorá-la, essa vai te levar então ao pecado. Então ele está falando de culto a Deus, tá? Ele está nos levando a pensar no verdadeiro culto a Deus. Como é que nós então cultuamos a Deus e quando nós fazemos isso? Quando é que você então presta culto a Deus? O que geralmente as pessoas pensam quando falam sobre culto? Quando é o culto? Domingo à noite, né? Então a grande questão é essa. Nós muitas vezes temos isso restrito na nossa mente, né? Não, é só quando eu estou na igreja. O verdadeiro culto a Deus é só quando eu estou lá com os irmãos. Preste bastante atenção numa questão. Eu não estou diminuindo a importância do culto, tá? O culto é extremamente importante. Deus se revela no meio do seu povo. Deus se faz presente quando o povo se reúne. Mas o problema está em nós acharmos que o culto a Deus acontece só nesse momento. Ou só quando ele é visto, né? Só cultuo a Deus quando eu posso vê-lo. E aí é a questão então que leva no Antigo Testamento muitos a fazerem as imagens, porque eles queriam ver, eles queriam representar, eles queriam que esse Deus estivesse diante deles. E essa é a proibição. Então quando alguém diz a questão sobre Jesus, Jesus é Deus? Sim ou não? Sim, Jesus é Deus, tá? Essa é uma questão que nós vemos, né, que os evangelhos nos mostram. Jesus pode ser representado em uma imagem? Qual é o problema? É fazer uma imagem de uma pessoa ou adorar ela? O problema é a adoração. O problema é o culto. Tá? Então, quando nós temos no Novo Testamento, você vê o Evangelho de João dizer que Deus é Espírito. Como é que você representa um Deus que é Espírito? Você pode inventar uma forma para Ele? Não, você não consegue inventar uma forma. Os hebreus tentaram fazendo um bezerro de ouro. Criaram o próprio Deus, né? Daquilo que a mente humana achou que poderia criar. Pecado. Por quê? Passaram a adorar porque queriam ver. Mas Jesus é a própria imagem de Deus. Ele é uma pessoa, certo? Pode ser representado?
se Ele mesmo se representou, pode ser representado desde que não seja adorado. Mas como assim você não vai adorar Jesus? Não, você não vai adorar a imagem que você está desenhando. Você não vai adorar a série que você está assistindo que fala de Jesus. Nós estamos falando aqui de expressão e de adoração. Tá? Então o texto ele fala para nós que o problema está na adoração. Quando você vai trabalhar com crianças, por exemplo, criança, você pega lá o material, tem lá Jesus desenhado. É pecado mostrar isso para elas na sala? Desde que você não leve elas a adorar o desenho, não há problema. Mas desde que você traga a mente delas que elas têm que adorar a Jesus, ao Senhor, aí tudo bem, você está ensinando ela a separar as coisas, né? E aí você entende então que a direção do mandamento é exatamente essa. Você não faz imagem daquele que não tem imagem, certo? Deus é Espírito, o Pai é Espírito. Não tem como você representar, né, de uma forma clara. Mas Jesus é uma pessoa, né? Então você pode representar uma pessoa, tá? Você não conhece todos os traços, todos os detalhes, não conhece, mas ele é uma pessoa, né? Apenas para você ilustrar algo, apenas para você poder representar uma história para a criança, algo nesse sentido, desde que você não o adore. Porque quem é que então usava imagens como meio de adoração? O Antigo Testamento mostra isso para nós. Eram os povos pagãos, né? Esse é um costume dos povos pagãos e por isso nós temos esta direção. Deuteronômio 4, versículos 15 e 16 dizem: guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia que o Senhor vosso Deus os falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher. E aí então ele continua falando sobre essas direções. Ou seja, era costume dos outros deuses e por isso os hebreus fizeram isso diante de Deus, quando ainda esperavam a lei, esperavam Deus direcionar Moisés, né? Nós vemos então que Salmo 96 diz: porque todos os deuses das nações são ídolo. Então não existe outro Deus a não ser o nosso Deus, e os outros, mesmo criados por mãos humanas, que são adorados, eles estão então levando as pessoas a pecar, né? As pessoas estão pecando por adorar estas imagens, tá? Podemos passar para o próximo? Alguém quer comentar alguma questão? Quer tirar alguma dúvida? Podemos? Então vamos lá. Alguém lê para nós Êxodo 27, versículo 7. Tudo bem? Como é que nós usamos o nome de Deus em vão? Quais as expressões que você já ouviu as pessoas falarem que usam aí o nome de Deus em vão? Juro por Deus. O que mais? Deus me livre. O que mais? O que você lembra? Nada? Deus me livre. Meu Deus. Deus é testemunha. Juro por Deus, né? Uma questão importante: há problema em você falar o nome de Deus? Está proibido você falar o nome de Deus? Não. Está proibido você não tratar o nome de Deus com reverência, tá? Então não há problema quando você vai orar, você fala o nome de Deus, você fala com Deus, né? Não há problema quando você vai falar para alguém sobre a palavra, você falar o nome de Deus, desde que você trate esse nome com a devida
reverência, tá? Então nós precisamos entender aqui o que é que essa verdade nos diz para nós não confundirmos. Mateus 6:9 traz para nós uma parte da oração dominical. O que é que diz? Alguém lê para nós, por favor? Santificado seja o teu nome. O nome de Deus é santo? Como é que você santifica o nome de Deus? Se o nome de Deus já é santo, o que é que a oração está dizendo para nós fazermos? Você santifica o nome de Deus quando você vive em obediência a Deus. Essa é a nossa atitude em relação ao nome de Deus. Reverência ao nome de Deus. Não tratar o nome de Deus de forma irreverente, ou seja, eu falo apenas porque virou uma expressão popular. Eu estou pecando. Ai, meu Deus! Quem nunca falou isso? Por isso que a lei é como um espelho. Lembra que nós falamos? Ela nos lembra que nós somos falhos e ela nos leva a Cristo. Quem nunca falhou em qualquer um desses mandamentos? Não é? Quem nunca falou uma expressão popular como essa? Pior são os crentes que usam outra expressão. Daí começa, nossa, né? Daí continua, né? É expressão popular. Não está falando isso por causa de crença. Não é? Mas mesmo assim você está falando. Quando você está se referindo ao nome de Deus, você está usando o nome de Deus em vão. E nós precisamos mudar o nosso comportamento, porque isso nós não fazemos em adoração, ao dizer assim, ah, meu Deus, e aí você começa uma oração. Não, você está só expressando, né, um espanto. Meu Deus! Não é algo que você está fazendo ali como sinceridade de coração, né? É que eu estou falando no geral, tá? O problema é quando você usa o nome de Deus dessa forma, sem reverência, tá? Então tome cuidado com aquilo que o seu coração está te levando a você a fazer, tá? Como desculpa, às vezes, não, mas eu adoro a Deus em todos os momentos. Lembre-se, não use o nome de Deus em vão, porque Ele é santo, deve haver reverência para com o Senhor. Posso passar mais um? Alguém quer comentar alguma questão? Êxodo 20, do 8 ao 11. Quem pode ler para nós, por favor? Muito bem, então nós temos aí um dia santificado para Deus, separado para Deus, separado para o culto ao Senhor. Qual é o dia santificado a Deus? Qual é o dia? Por que não é sábado? A própria expressão, ela traz mais na ênfase de descanso, tá? Então nós temos aí o dia do descanso. Ou seja, nós temos aí o 7º dia como sendo o dia criado para ser o dia do descanso. Trabalha 6 dias e descansa 1. Ou seja, você se esforça 6 dias e em um dia o que você faz? Descansa do que você fez e você confia
na provisão de Deus, né? O domingo é o dia do Senhor, onde a igreja hoje se reúne para repousar dos seus afazeres e cultuar ao Senhor, porque faz referência ao dia da ressurreição. Qual é o pecado que tem afastado os crentes no dia do Senhor? Hebreus 13, 5. Alguém? Qual é o pecado que tem afastado os crentes do dia do Senhor? A avareza. Por quê? 6 dias trabalharás e um dia vai descansar, confiar na provisão, no sustento que esse Deus que você crê te dá. Isso está enfraquecendo muitas famílias, porque é o único dia de culto, é o dia. E se nós não frequentamos, nós não fortalecemos a nossa fé, nós não participamos dos sacramentos, e isso enfraquece a nossa alma, e por isso as pessoas estão perdendo a batalha espiritual, porque estão colocando na balança o que vale mais, se é a finança ou se é Deus. E aí nós temos que tomar cuidado para que isso não se torne idolatria, tá? O texto então diz: contente-se com o que você tem. Não está falando assim, pare de trabalhar, muito pelo contrário, ele manda trabalhar, a palavra manda trabalhar, tá? Ela é contra aqueles que não querem trabalhar, ou seja, coma do seu próprio sustento, mas não substitua Deus. Lute para que o dia do Senhor seja separado, porque esse mandamento ele é perpétuo, tá? Isso se mantém, ou seja, a lei não foi anulada, ela continua para nós. O dia do Senhor ainda existe, nós precisamos então separá-lo para podermos então cultuar a Deus, para podermos servir ao nosso Senhor. Então trabalhe, mas não trabalhe no domingo, se você puder. Tá bom? Vamos para o próximo. Alguém quer comentar alguma outra questão? Êxodo 20, 12. Quem pode ler para nós? Muito bem, então esse mandamento ele vai trazer primeiro a nossa casa, a nossa família, mas ele se expande, tá? Porque ele traz para nós sobre a autoridade, sobre aqueles que são colocados sobre as nossas vidas. Quem são as autoridades que Deus tem colocado sobre a sua vida? Mãe, pai, patrão, governantes, líderes, né? E aí nós então temos um começo, tá? Dessa instrução, que não deixa de ser importante e principal, mas que João Calvino trata então a palavrinha honra como reverência, obediência e reconhecimento. Então quando nós tratamos primeiro sobre os filhos aos pais, claro, né, que de imediato você pensa, a criança tem que obedecer aos pais? Sim, tem que obedecer aos pais. Mas nós não estamos falando apenas de criança, mas nós estamos falando de certa forma uma proteção aqui à própria velhice. Por quê? Os filhos devem então honrar aos seus pais ao longo de toda a vida. E como é que os filhos adultos obedecem seus pais? No cuidado. No que mais? Nos conselhos,
que mais nós podemos pensar? Financeiramente, no sustento, né? Então, amor, sustento material, se necessário, cuidado social, cuidado emocional. O que é que significa isso? Quando? O que é social? Você já viu alguma vez algum idoso abandonado? Exatamente. E quantos prejuízos essa pessoa tem por ela não ser mais cuidada? Ou vou usar uma palavra forte, mas é a prática essa, descartada. Ela foi útil até aqui, agora não é útil mais. Então agora eu descarto. E isso então fala desse cuidado social, de estar presente, emocional, de cuidar dessa pessoa, né? Em todas as fases, até a última fase, até os últimos dias. Ou seja, nós temos aí idosos que estão passando por momentos de ansiedade, de depressão, porque ou os filhos abandonam, ou os filhos abusam deles. Quantos filhos que pegam a aposentadoria dos pais e gastam tudo, deixam os pais sem nada? É um abuso, é humilhação, como se eles fossem obrigados a dar o que é deles, que eles lutaram para conquistar, para o filho que já é maior de idade e tem condições de também ter o seu sustento. Muitos filhos não querem controlar a sua vida financeira e jogam a culpa em quem? Os pais. Isso é honra? É reverência? Nós temos que cuidar. Nós temos que honrar. Nós temos que respeitar então essas pessoas, né? As autoridades. Se você começa então na desobediência, na desonra dentro do lar, isso vai se expandir para todas as autoridades que você tem no âmbito da sociedade, seja governante, seja patrão, e atingindo a Deus, a maior autoridade sobre as nossas vidas, né? Pode observar, aquele que não honra os pais é aquele que está com uma vida com Deus desregrada. Aquele que não honra os pais é aquele que não é o bom funcionário. É aquele que não é o bom representante na sociedade, diante dos governantes. É aquele que fala o que quer, que não respeita, que não dá bom testemunho. Pode observar, porque isso começa então na honra aos pais, no conceito que ele tem na mente, de reverência, de obediência e de reconhecimento aos pais. Vamos passar para o próximo? Então aqui foram, nós já passamos por eles, aqueles que eram em relação a Deus. Nós com Deus agora estamos aí entrando então nesses que são em relação ao próximo, tá? Êxodo 20, 13. Alguém pode ler para nós? Não matarás, né? Matar é tirar a vida, né? Como é que a vida pode ser tirada? Matando, né? Hã? Eu não escutei. De várias formas. Como? Matando de várias formas, você está falando? Vamos pensar nessas formas então. Oi, desculpa. No anterior, vamos lá, pode falar. Tá. Você honra, você serve, e o Senhor continua te sustentando, te abençoando, te concedendo aí o fôlego de vida para desempenhar esse papel, né?
Vamos lá então ao seguinte: como a vida pode ser tirada? Na nossa sociedade, o que é que vale mais? Um cachorro ou uma criança? Na nossa sociedade, o que vale mais? Para mim é uma criança também, né? Mas a luta hoje em dia é em favor do quê? Direitos dos animais e do aborto. Não a vida, infelizmente, né? Uma das maneiras de se tirar a vida. Qual é a outra? Você está falando muito baixinho, Marcelo. Eu não escuto. O que você... Ele cochichou alguma coisa ali no ar, eu não escutei. Nós vemos então hoje várias... inversão de valores, né? Como nós acabamos aí de mencionar, questão da própria vida. Fui eu que fiz isso? Ixi. Aí voltou, não sei o que eu fiz. Inversão de valores, apologia ao crime é incentivado hoje. Vale a pena? Não é? Isso também tira a vida. É? Incentivo ao aborto, promoção de violência nos lares. Você já viu isso sendo vivido dentro de casa? Que a violência vale? Que a violência protege? Né? No sentido de vamos usá-la a qualquer custo, né? E isso tem levado então as pessoas a entender cada vez mais que podem tirar a vida dos outros, né? Então nós temos aí aborto, temos violência e também temos esse tema que é bastante delicado, que é suicídio, maneira de tirar a vida. Então, não matarás, você amplia isso de várias formas, porque a vida pode ser tirada, né, em várias circunstâncias. E nós temos que lembrar que as Escrituras nos ensinam que Jesus é o doador da vida e essa vida que Ele nos oferece é uma vida em abundância. Portanto, cabe a Ele isso. A vida é dele, né? Então nós precisamos proteger a vida da melhor forma, ou das maiores formas que nós pudermos. Proteção, então, a vida também, tá? Êxodo 20, 14. Quem pode ler para nós? Não adulterarás. O adultério destrói o quê? Casamento e, por consequência, a família. Quais formas o matrimônio pode ser então destruído para você destruir a família, tá? E aí você tem todas as ações, todos os pensamentos e todas as intenções que nós temos que nos levam a este caminho. Jesus inclusive fala sobre os pensamentos que nós temos em relação ao outro, que o homem tem em relação à mulher e que a mulher tem em relação ao homem, né? E esses pensamentos, então, eles podem nos levar a pecar, podem nos levar à desobediência. O adultério, ele começa no pensamento, na intenção do coração. Então é isso que tem que ser examinado, né? Você diz assim: ah, mas eu não estou adulterando. Mas talvez na intenção, no pensamento, você o faz todas as vezes que você abre o seu Instagram e você vê a imagem de alguém. E nós temos que cuidar da nossa mente, né? Nós temos que cuidar do nosso coração. Como é que nós fazemos isso? Salmo 119, 9 ao 11. Qual é a maneira com que o jovem pode guardar o puro seu caminho? Através da palavra de Deus. Não estou aqui afirmando, irmãos, que vocês nunca mais terão qualquer tipo de dificuldade em qualquer um dos pontos da lei, mas que em todos eles nos mostram que nós somos falhos e que nós precisamos voltar às Escrituras para a vida de pureza e santidade diante do Senhor, tá? 20:16. Deixa eu ver se eu vou conseguir terminar. Vou. Estamos quase lá. Não furtarás. 15. Pulei aqui então, né? Espera aí então, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Opa.
Não fiz o slide desse, tudo bem. Então vamos lá. Não furtarás, ou seja, pensei, escrevi e não fiz. O que é furtar? É você tirar algo que não lhe pertence, né? Então como é que você pode tirar algo que não é seu? Não é só você pegando algo de alguém, né? Mas existem, por exemplo, os patrões que dão aos seus funcionários o salário que é deles, que é digno do trabalho deles, que muitas vezes o patrão faz o quê? Retém. Não dá aquilo que é digno ao seu trabalhador, né? Você pode, além disso, pegar algo que não lhe pertence, né? Então, você pode furtar, tirando aquilo que é de propriedade alheia. Então, lute contra esse tipo de impulso. Versículo 16. Não dirás falso testemunho. Olha o que o meu controle está fazendo. Ixi, deu problema. Eu derrubei ele aqui, Juliana, é por isso. Hã? Não, eu acho que vai ter. Agora foi. 13, 14. Eita. 16. Então, não dirás falso testemunho, né? Você então fala de alguém, você está lidando com a honra, com o nome dessa pessoa, né? E como que você faz isso? O que é falso testemunho? É quando você levanta uma calúnia, é quando você fala algo de alguém que isso não é verdade. E quando nós então falamos sobre verdade, automaticamente nós temos que lembrar que as escrituras nos mostram que o pai da mentira é Satanás, né? É o diabo. E nós, como filhos de Deus, como servos do Senhor, nós trabalhamos com a verdade. Então lute para você então não tirar a honra do outro através das calúnias, através das mentiras. E o último, versículo 17. Muito bem, não cobiçarás, aqui é o controle dos desejos, e a cobiça é um desejo incontrolável por aquilo que é do outro, aquilo que não te pertence. Então, é como se você tivesse algo no seu coração, um desejo incontrolável, e de repente ele vai se manifestar nesse roubo, nesse furto que você vai realizar, tirando do outro aquilo então que não é seu, né? Aí, como ele mostra, seja a mulher do próximo, seja o servo do próximo, seja o material do próximo, o cobiçar, tá? Esse desejo de ter aquilo que o outro tem, de ser o outro, né? De ter a vida que o outro acabou então conquistando. Ao invés disso, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 5, nos orienta então a abençoar, a conceder às pessoas aquilo que nós temos, aquilo que nós podemos então compartilhar, aquilo que nós podemos dividir. Ao invés de você desejar o do outro, compartilhe aquilo que o Senhor tem concedido a você. Irmãos, então a lei é válida para nós? A lei não foi anulada por Cristo? Não, foi cumprida por Cristo. E por isso nós somos justificados por Deus e libertos da maldição da lei. Ela ainda está válida para nós, por isso os 10 mandamentos falam para nós da vida, né, de como nós devemos servir ao nosso Deus. Tenho certeza que em algum desses, pelo menos um, você parou e pensou: poxa vida, eu estou falhando nisto. E todos nós, quando olharmos para a lei, nós vamos nos lembrar, como Paulo diz aos Gálatas, o quanto nós somos falhos, o quanto os nossos impulsos são para a desobediência, e que através do seu contato com a lei, você se aproxime daquele que te livra da maldição da lei. Porque mesmo você entendendo pela sua consciência que você desobedece à lei, em Cristo, confiando na obra de Cristo, você recebe o perdão de Deus para continuar servindo ao Senhor e continuar em comunhão com Ele. Todos os trechos da palavra do Senhor
você vai se deparar com isso. Então, que em todos os momentos que você voltar às Escrituras, você diga então como Davi, como nós lemos no início, que será o nosso versículo: que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Apenas Cristo pode fazer isto em você e através dos seus pensamentos na sua vida. Que Deus assim te abençoe, te conceda fé para você cada vez mais viver de forma coerente com a fé que você diz então ter no nosso Senhor. Amém, irmãos? Então, nosso versículo de hoje, tá? Vamos ler uma vez, só para a gente treinar. As palavras